pode ter certeza que essas plantas são a tecnologia da natureza a favor dos seus rins. Para você ter um rim saudável, um sistema urinário, um sistema excretor fantástico, funciona bem, quero que você tenha orgulho dos seus rins, para nunca na sua vida você precisar de um transplante de rim ou de uma hemodiálise. Os seus rins, os verdadeiros filtros do sangue do nosso corpo, que nos liberta de todas as toxinas, que leva embora toda a água em excesso do nosso corpo. Nós temos um par de rins, ele recebe o sangue de todo o corpo. Quando você toma um medicamento, por exemplo, mesmo um alimento ou qualquer coisa nesse sentido, ele vai passar pela parede do intestino e vai entrar na corrente sanguínea. Entrou na corrente sanguínea, para onde ele vai? Para o fígado, porque ele precisa ser metabolizado pelo fígado, para não entrar numa forma que possa prejudicar alguma parte do nosso organismo. É como se o fígado ele olhasse e falasse assim, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. O que não pode, ele quebra. Entrou no nosso organismo, se for um medicamento, ele vai até alguma região do nosso corpo onde ele vai atuar. Depois que ele fez isso, esse medicamento vai voltar para a corrente sanguínea, vai circular pelo nosso corpo de novo, até chegar nos rins. E lá nos rins, ele vai ser retirado e eliminado do nosso corpo junto com a urina. Por isso a urina ela é carregada de substâncias tóxicas. Então ali tem ureia? Tem ureia. E a ureia vem do processamento das proteínas do nosso organismo. Tem creatinina, que precisa ser eliminada do nosso organismo. E precisa sair pelo rim. Lá tem ácido úrico. Além disso, tem sais lá que estão em excesso do nosso organismo, são liberados. Lá tem água e lá tem todos os resíduos de tudo que sobra no seu corpo. Uma urina boa, ela é transparente que nem a água e não tem espuma. Agora, se você olha para a sua urina, o negócio parece Coca-Cola ou parece qualquer coisa que não é água. O seu rim está sofrendo. Porque ele está se esforçando muito para conseguir eliminar uma carga muito grande de toxinas do seu organismo. Às vezes, a urina fica colorida por causa de coisas coloridas que você comeu. Por exemplo, comeu muita beterraba, muita cenoura. A urina tende a ficar avermelhada. Agora, fora isso, dessa cor do amarelinho claro até o marrom, tem muita coisa aí que é você destruindo o seu rim. Lembrando que fumar destrói os rins, Coca-Cola destrói os rins, comida processada destrói os rins, álcool destrói os rins. Então, quando você olhar a sua urina a partir de agora, e aí você olha e fala, meu Deus, que cor é essa da minha urina? É hora de começar a refletir sobre o que a gente tem que fazer. A primeira coisa é tomar água. Tem gente que chega a tomar 3, 4 litros de água por dia, que nem precisa de tanto. Mas se você tomar água demais, você começa a forçar o rim também, e ele trabalha em excesso, e aí você pode prejudicar o seu rim. Então, quanto que eu tenho que tomar de água por dia, Daniel? 2,5 litros. Tá ótimo para o seu organismo funcionar. Tudo que você come traz água para o seu organismo. Mas quanto de água você está repondo? Então, o ideal é repor mais ou menos 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Uma parte disso vem da sua alimentação e a outra parte você tem que beber. Então você vai ter que repor essa água tomando líquidos. Eu posso tomar chá? Pode. Posso tomar suco? Pode. Eu posso tomar uma cervejinha? Álcool prejudica os rins. Maneira na cervejinha. Dentro de todo esse contexto, a gente tem que tomar água. Qual que é a diferença de eu tomar água pura e eu tomar, por exemplo, um suco de melancia? Quando eu penso na água, eu penso que ela é o melhor solvente que tem na natureza. Ela dissolve as coisas. Mas existe uma coisa chamada limite de solubilidade. É quando a água não consegue mais dissolver nada. Vou dar um exemplo para você. Você pega um copo d'água, pega uma colher de sal e põe na água. Mexe. Mexe até diluir tudo. Diluiu. Ainda está dentro da capacidade de dissolução da água. Você pega mais uma colher de sal e põe na água. Mexe. 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 Ficou um restinho de sal no fundo. Aquele restinho que ficou no fundo, ela não consegue mais dissolver, porque ela já dissolveu todo o resto. Aí você vai lá, pega mais uma colher de sal e põe nessa água. Aí a colherada inteira fica no fundo. Não é mais possível dissolver nada nessa água. Quando eu pego um copo de suco, essa água já está dissolvendo lá os carboidratos, já está no meio da fibra, já está no meio das vitaminas, já está tudo isso está sendo dissolvido, sais minerais, tudo isso está sendo dissolvido pela água. E a capacidade de solubilidade dela fica pequenininha. Aí você toma essa água e ela já está dissolvendo um monte de coisa. Qual que vai ser a função dela dentro do seu organismo? Claro que vai passar pelo processo de digestão, vai ser absorvido pelo intestino e coisa e tal, não sei o quê. Mas você tem
No seu trato digestivo já, uma menor capacidade de solubilidade. Porque essa capacidade está ocupada por alguma coisa que você colocou na água. Quando você toma um copo de água puro, ele está 100% livre para dissolver o que precisar. E por isso que a água pura é tão importante para a gente tomar. Isso é muito importante. Por isso, beba água pura. Eu costumo dizer que se você tomar ao longo do dia, vamos pensar em 12 horas do dia, você toma um copinho de 200 ml de água de hora em hora. No final do dia, você tomou 2 litros e 400 de água e nem percebeu. Outra estratégia é sempre ter uma garrafa de meio litro d'água do seu lado. E você vai contabilizando, você vai tomando, tomando. Se a água não está lá, você não levanta para buscar água. Mas se a água está ali, você toma ela como se fosse, oh, que delícia, vou tomando água, tomando água, tomando água. Você vai perceber que a sua urina vai ficar mais clara, o seu rim está sendo forçado menos, a sua pressão arterial mais controlada, tudo vai bem no seu organismo, o seu cérebro está bem irrigado, o seu sangue está bem dissolvido, o seu intestino funciona melhor, o seu estômago funciona melhor, e o rim agradece. O rim ele é feito por pequenas unidades chamadas néfrons. Ele é feito por microtúbulos. E ali a água do sangue tem que passar. Ela tem que ser filtrada nesses tubos e ela volta para o nosso organismo. Praticamente 100% da água volta para o nosso organismo. Só quando ela está em excesso no corpo é que a gente produz hormônios diuréticos que vão colocar essa água para fora. Alguns sais precisam ser eliminados para manter o equilíbrio no nosso organismo. Açúcar nunca deve sair pela urina. Proteína nunca deve sair pela urina. Então, quando você olha o seu exame de urina, você tem que ver lá. Açúcar, 0. Ou muito baixo. Proteína, 0. Não tem que sair proteína. Aí você vai olhar cristais. Esses cristais, eles são cristais de oxalato. Quanto mais cristais você tem no seu rim, quanto mais ácido úrico você tem na sua corrente sanguínea, maior chance de você produzir o quê? Pedra. Qual que é o problema do cristal? Tem um cristal aqui, um cristal aqui. Eles se amam. Quando eles se veem, eles se grudam. E eles ficam maior. Aí vem outro cristal e gruda. E vem outro cristal e gruda até formar um ouriço, que pode ficar com 2, 3 centímetros dentro do seu rim. E aí não vai passar mais pelo rim. Então, a melhor estratégia para quem tem tendência a formar pedras no rim é tomar muita água para que esses cristais sejam eliminados do rim. Muitas vezes, pedras grandes precisam ter uma cirurgia para tirar. Outros fazem a laser. Então, para que passar por tudo isso? Vamos tomar água. Quanto mais água você tomar, melhor resultado você vai ter. Lembre-se, muitos medicamentos químicos que nós tomamos destroem o nosso rim. Então, eu gostaria que você lesse a bula do seu medicamento. Faça esse exercício. Você toma um antihipertensivo para diabetes, toma alguma coisa para dor, um anti-inflamatório, um antihistamínico, e verificasse quanto você está perdendo a saúde do seu rim através do uso desses medicamentos. Hoje eu vou mostrar milagres da tecnologia que a natureza produziu naturalmente, para que nós pudéssemos nos beneficiar disso, cuidar da nossa saúde e recuperar nossa qualidade de vida. Ninguém é livre tendo que ir fazer hemodiálise. Ninguém é livre sofrendo de dores terríveis, excruciantes por causa de uma pedra no rim. Ninguém é livre porque não consegue urinar. Ninguém é livre usando uma sonda pendurada para poder drenar a urina. Ninguém é livre se não tiver a saúde dos rins. Então, se a gente quer falar de liberdade para a vida, vamos falar de como salvar os nossos rins e de como fazer deles os órgãos perfeitos que vão trabalhar a nosso favor? Acompanhe comigo, eu tenho informações muito importantes para vocês sobre plantas medicinais. Nós vamos falar sobre a cavalinha. No Brasil, nós temos basicamente 2 espécies de cavalinha. O Equisetum arvense, chega a 1 metro de altura, mais ou menos. Ela tem um monte de galinho, parece um pinheirinho de Natal, tem um monte de galinho fino para cima. Normalmente a gente acha ele só um fiozinho assim que sai da terra, parece uma cebolinha de 1 metro de altura saindo da terra. E o Equisetum giganteu, ele pode chegar até 3 metros de altura. E ele tem galhos enormes. Parece um pinheirão de Natal. Os 2 podem ser usados da mesma maneira e não tem problema utilizar a cavalinha. E é uma planta fácil de encontrar por aí. Várias pesquisas científicas testam a capacidade diurética da cavalinha. Diurético é aquilo que faz o seu rim produzir urina. Incentiva o seu rim a produzir urina. E a cavalinha foi sensacional como diurética. Para você ter uma ideia, quando uma pessoa tem hipertensão arterial, ela usa um medicamento químico chamado hidroclorotiazida, utilizado para controle da pressão arterial. A cavalinha teve exatamente o mesmo resultado diurético.
Então, a cavalinha, para você eliminar líquidos do seu corpo, para você colocar, sabe, aquilo que não presta para fora, para você estimular o seu rim a funcionar, a cavalinha é uma excelente opção. Se você vai fazer o chá de cavalinha, vou dizer para você, se ela está fresca, você tem cavalinha nascendo ou colheu a cavalinha, uma colher de sopa. Se você comprou cavalinha seca, uma colher de sobremesa, tá? Para cada xícara de água. E você vai fazer o chá também por infusão. Então, pica essa cavalinha, quebra ela o quanto der, pega uma colherada, põe na xícara e joga água fervente por cima. Jogou água quente, tampa, deixa, fica morno, e aí você pode tomar até 3 xícaras de chá por dia. Tem na farmácia de manipulação, Daniel? Sim, tem na farmácia de manipulação cavalinha também. E aí você pode tomar 300 miligramas do extrato seco padronizado até 3 vezes ao dia. Ou você pode tomar 30 gotas 3 vezes ao dia da tintura de cavalinha. É uma planta bastante comum, sensacional, de efeitos incríveis e muito fácil de encontrar. Então, qualquer loja de produtos naturais vai ter cavalinha, certo? Planta... Quem não pode usar cavalinha, Daniel? Quem não pode usar cavalinha? Ela é uma planta de baixíssima toxicidade, não causa problema, não achei nenhuma pesquisa que falou que a cavalinha causou problema. Na literatura não tem nada contra a cavalinha, tá? A única coisa é, gestantes, não usem cavalinha. É uma recomendação que já vem de muito tempo da cavalinha, para que as gestantes não usem cavalinha. Então, não é para gestantes, tá? Depois, eu diria que depois do 6º mês de gestação você poderia até usar, mas antes disso, melhor não, tá? Então, essa é a única recomendação negativa sobre a cavalinha, certo? Então, fica aqui a dica do autor da própria saúde para você poder ter um rim saudável, sistema urinário, sistema excretor fantástico, funciona bem, mijando litros, aquela urina bonita, parecendo água tônica, que coisa boa, né? Maravilhoso, urinando em grande quantidade, sem cheiro, sem espuma, aquela coisa clarinha, maravilhosa. Você olha para aquele xixi dentro da privada, dá orgulho, maravilhoso, fui eu que mijei isso aí, é isso. Quero que você tenha orgulho da sua urina, quero que você tenha orgulho dos seus rins, que você cuide muito bem deles, para nunca na sua vida você precisar de um transplante de rim ou de uma hemodiálise. Pode ter certeza que essas plantas são a tecnologia da natureza a favor dos seus rins.